Vamos falar então da revisão da lei da anistia da ditadura militar, que é discutida no Supremo Tribunal Federal em 3 processos que são diferentes. A tendência é um julgamento conjunto dos casos, mas ainda não tem data prevista, tá, pessoal? O movimento é resultado da repercussão do filme Ainda Estou Aqui. Aliás, fui ao cinema ontem, estava assim, ó, cheio de gente, sala estava entupida, não tinha mais lugar para ninguém para assistir esse filme. E o Supremo formou maioria nessa semana para decidir se a ocultação de cadáver cometida durante a ditadura militar tem proteção da lei da anistia. Foram algumas, né? Foram várias. O entendimento é de que a prática é um crime permanente, já que fica sem solução. Reinaldo, e é um drama para as famílias, né? Porque, é claro, muitas já sabem, pô, meu familiar foi morto, mas como é que concretiza o luto sem um corpo, né? Exato. Não, primeiro tem o drama humano absurdo, né? Enfim, uma ferida que fica aberta nas famílias e que não se cura nunca. O Ainda Estou Aqui trata disso com absoluta pertinência, né? E é uma das razões de o filme, além da questão política, né? O filme também comove e move os espíritos porque leva essa questão para o cotidiano de uma família, né? E tem tido a repercussão que tem tido no Brasil e mundo afora, né? E que vai dar o Oscar de melhor atriz para Fernanda Torres e de melhor filme estrangeiro, podem apostar, né? Vamos lá. Essa é uma questão interessante e importante. Vamos ver como o Supremo vai se posicionar. De saída, o Supremo decidiu que sim, cabe o debate, cabe a discussão, né? Essa questão já foi examinada pelo Supremo, nada impede que haja uma mudança de entendimento. E eu vou dizer uma coisa aqui que, se for, espero que as pessoas compreendam direito, né? Deixando claro de saída que eu acho que cumpre sim, no caso de crimes continuados, que permanecem, né? Acho que cumpre a revisão da lei da anistia. Eu sou favorável à tese. Mas, se o Supremo disser não, também não estará, do ponto de vista jurídico, cometendo nenhuma aberração. Eu vou explicar por quê. Quando houve a lei da anistia, quando se aprovou a lei da anistia em 1979, o Diego nem sonhava em nascer ainda, né? Estava longe, né? Houve um debate muito forte, pertencia a um grupo militante, e os militares, inicialmente, né, não queriam que a anistia valesse para os chamados crimes de morte. Só que como os crimes de morte, muitos deles eram investigados por aparatos ilegais, né, investigações conduzidas durante a ditadura, né, evidentemente, muita gente ia acabar ficando fora da anistia, né? E aí, então, se falou de uma anistia ampla, geral e restrita. A anistia ampla, geral e restrita foi uma reivindicação e foi uma palavra de ordem das correntes, digamos, progressistas. Ora, o regime falou, tá bom, acabou condescendendo com a anistia ampla, geral e restrita e anistiou também os seus. Tanto aqueles que participavam claramente do aparato do Estado, do aparato repressivo, porque era um Estado repressivo, era uma ditadura, não é? O Brasil tinha, afinal de contas, convivido 10 anos, quase 5, né? Mas também havia os porões, que fizeram o trabalho mais sujo, né? Se a ditadura era uma operação no que concerne a democracia suja, o aparato repressivo, os porões, estes mataram, torturaram, pessoas desapareceram, né? Bom, vamos fazer o seguinte, está todo mundo anistiado, acabou. Não tem... estão anistiados os que cometeram, e isso é importante a expressão, os que cometeram crimes políticos e conexos. Quer dizer, tudo aquilo, porque aí você pode falar assim, torturar
não é um crime político, porque você não tortura por razões... Quer dizer, você não está fazendo política quando tortura, né? Não se admite que isso seja política. Aí vem a palavra conexo e pronto. E aí todo mundo foi anistiado. E assim se fez a transição longa, né? Que foi, né? Longa e segura, como queria a ditadura, né? Tanto é que você vê a lei da anistia de 1979, a primeira eleição direta pós-ditadura foi feita em 1989, né? Foi precedida pela eleição dos governadores, né? Direta, até chegar a eleição à presidência. Essa questão já foi examinada uma vez no Supremo. E o Eros Grau foi o voto que acabou sendo o voto guia. Eros Grau que foi torturado pela ditadura. É bom que fique claro, né? Mas o Eros Grau criou a seguinte tese, né? Ele formulou a seguinte tese que prevaleceu. A emenda constitucional que instituiu a Constituinte, em 1985, a emenda 26, acho que uma vez eu já até comentei isso aqui, ela tem como pressuposto a anistia. A lei da anistia na sua amplitude. A lei da anistia na sua amplitude. Ela é um pressuposto do processo constituinte, né? Então, a rigor, o Brasil votou 2 vezes a lei da anistia. Quando aprovou em 79 e depois quando aprova a emenda que cria o processo constituinte em 1985. Né? Sem exceções. A lei da anistia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não reconhece autoanistia e diz a lei brasileira foi uma autoanistia, isto é, a própria ditadura tinha o controle da votação e anistiou a si mesma, né? Não foi exatamente um entendimento, porque não havia processo democrático quando se votou a lei da anistia, não havia liberdade de votação, as forças políticas não estavam livres. A anistia que sucedeu o Estado Novo, essa sim, ela foi votada, digamos, com todas as forças políticas atuando. A de 1979 ainda não, né? Ainda havia tortura em 79 no Brasil, pessoas ainda morreram, né? Então, essa anistia não pode ser uma autoanistia e tem a questão dos crimes permanentes, né? Tem os crimes, os chamados crimes contra a humanidade, né? A tortura, o desaparecimento, né? E o próprio desaparecimento é como crime permanente, é o caso do Rubens Paiva, né? E não só. Pessoas que lutaram a guerrilha do Araguaia, corpos desapareceram e ponto. Qual é a questão aí? Existia, e isso é muito interessante, as ditaduras, Estado de Direito é uma expressão que às vezes a gente usa um pouco assim, sem se dar conta, né? O Estado de Direito ele não é necessariamente democrático. O Estado de Direito é um Estado que segue uma regra. Ela tem uma... por exemplo, uma ditadura pode ser um Estado de Direito no seguinte sentido. Ela tem um conjunto de normas e de regras autoritárias, ditatoriais que sejam, mas está ali, ela está fundada naquilo, né? É um Estado de Direito não democrático. O Brasil teve um Estado de Direito não democrático durante a ditadura, porque havia as leis. Durante um tempo, o AI-5 fez parte desse Estado de Direito. É por isso que quando hoje a gente pede, enfim, um regime de liberdades, a gente diz Estado democrático de direito. Você tem que ser democrático de direito. Aliás, eu até digo Estado democrático e de direito. Porque, em tese, você pode ter uma democracia que não seja de direito, que fosse fundada, por exemplo, só nos costumes. Quais são as regras escritas? Não tem. Não é? Bom, esses que mataram, esses que torturaram,
que fizeram pessoas desaparecer, eles não seguiram nem o Estado de Direito da ditadura, porque não há em nenhum lugar, na vigência da ditadura militar, uma lei que diga que torturar é possível. Entende? O AI-5, que é a ditadura absoluta ali no papel, não está lá que pode torturar, que pode ser viciado. Não é? Então, a rigor, não são nem crimes cometidos, e isso é importante, não é que são crimes cometidos por agentes do Estado que estavam a serviço de um Estado autoritário, e aquele era o status do momento, né? E, portanto, estão anistiados, porque, a rigor, serviam a uma ordem de coisas. Aquele era o status quo. E eles são funcionários desse Estado. Aí a anistia é compreensível. Os que atuaram nos porões, eles não atuaram em nome, veja, oficialmente em nome do regime. Eles eram marginais do poder. Eles eram marginais daquela ordem instituída. Né? Então, quando se fala de anistia, para essa gente, a rigor, ela é descabida mesmo, conceitualmente descabida. Né? Porque não tem assim, o general carimbou e despachou, vá lá, torture e mate. Não. Aconteceu e, a rigor, aquilo não estava no papel. Toda a estrutura do DOI-CODE, né, ele existia, um departamento da ordem interna, mas, em princípio, existia para combater a subversão, não para torturar as pessoas nos porões. Né? Então, você tem desde a questão conceitual até essa questão do crime permanente. Né? Já afirmei aqui em todo canto e o faço novamente. Né? Quando isso foi discutido e quando o Eros Grau deu aquele voto, eu achei muito razoável e lógico o voto dele, sem entrar no mérito, evidentemente, dos horrores que foram praticados. Vamos tocar a vida adiante. Né? Afinal de contas, quando se falou em anistia ampla, geral e restrita, também aqueles que queriam anistia no campo progressista e queriam democracia falaram de anistia ampla, geral e restrita. E isso deixou de ser uma questão por um bom tempo enquanto se construía a democracia brasileira. Né? Agora, a sociedade é dinâmica, os processos são dinâmicos, né? E, às vezes, lamento muito, são dinâmicos para trás. Nós temos hoje um debate no Brasil que mobiliza até o presidente da Câmara, né, o senhor Hugo Mota, sobre anistia para golpistas. Como se não houvéssemos todos, né, como se a gente não tivesse aprendido nada como país com a ditadura. Né? E acho que ela deixou lições importantes, né? Como diria João Cabral, lição pela pedra, né? Deixou uma lição importante. A anistia não pode ser um procedimento que, de vez em quando, os países recorrem contra aqueles que decidem violar o Estado democrático. Não é? Então, eu passo agora a aderir, entenderei o voto que o Supremo der, vamos ver, mas acho que o crime permanente, de fato, não está coberto pela anistia. Né? É preciso que, então, essas pessoas sejam responsabilizadas na esfera criminal. Lembrando um dado importante, nós já falamos aqui, anistia é esquecimento, é a raiz da palavra, mesmo de amnésia. Né? Esquecimento para efeitos penais. Não quer dizer que na área civil, não quer dizer que na história você não deva recuperar. Nós tivemos as indenizações, enfim. Né? Agora, na esfera penal, é o esquecimento. Né? Acho que não dá mais para lidar com isso dentro do processo dinâmico da história brasileira. Eu acho que a gente tem
que aderia ao conceito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que nunca reconheceu essa anistia para esses casos, e dizer que para crimes permanentes e para aqueles que são crimes contra os direitos humanos, não cabe anistia. Há militares falando que isso é revanchismo, né? Revanchismo de quem? Contra quem? Quem que está fazendo revanche? Né? Estamos querendo... Existe algum movimento para tentar incriminar os militares ou os militares no seu todo? Não. Ao contrário, o Brasil está até, e esse processo que está em curso, né? Nós estamos sendo, inclusive, muito generosos com os militares brasileiros. É bom que fique claro. Talvez até em excesso, diga. Do Rubens Paiva até agora nada, né? Muitos já morreram, um ou outro vivo. E cadê, né? Sim. Cadê punição? Não, exato. E também, quando os militares... Se há militar agora falando que é revanchismo, eu diria que o Brasil está sendo muito compreensível. Eu me refiro aos militares de agora mesmo, em relação a esse processo golpista de há pouco. Recente, né? Porque, tudo bem, a gente diz, o general Freire Gomes não topou o golpe, o comandante da aeronáutica não topou o golpe. Ótimo, que bom que não toparam. O Almir Garnier, esse da Marinha, teria aceitado o golpe. Mas eu estou dizendo o seguinte, se falava de golpe abertamente e ninguém dava voz de prisão para ninguém, né? Esse é o ponto. Como é que é? Eu sou o comandante do Exército e vem aqui um general me falar de golpe, né? E não acontece nada com ele? Existe regra para isso. Inclusive, existe o Código Militar. Né? E, no entanto, não aconteceu nada. Então, não é revanchismo, não. Trata-se apenas, né, de fazer uma necessária correção na interpretação que se deu à lei da anistia. Mas se eu for apurar aqui em off, com certeza eles vão falar que estão muito incomodados, né? Estão chateados. Não, e daqui a pouco começam as vozes, daqui a pouco começam as carpideiras, né? Aquela gente que dá voz para general em off, né? Eu já ofereci minha coluna para general, pode falar, em on. Lógico. Em on. E se for para pregar golpe? Aí eu não quero, aí eu vou denunciar, não vai falar. Eu vou denunciar, general tal tá querendo golpe, hein? Né? Porque ultimamente está assim, né? Em off, tem jornalista que vira porta-voz de golpista. Né? Sim. Muitas vezes até, né, na ânsia de publicar uma informação, porque tem certa relevância, mas aí sai, né? Eles estão incomodados. Eu também fico incomodado, viu, Reinaldo, com muita coisa, mas aí eu guardo para mim. No máximo eu levo para minha terapeuta me ajudar a enxergar melhor a essas situações. É assim, né?